E é sobre Jesus que eu quero falar hoje, para que nós entendamos e saibamos exatamente quem é Jesus. Se Jesus chegar para mim e você hoje perguntando isso, nós sabermos dizer exatamente quem é Jesus. Tem uma coisa que é muito importante no que diz respeito à palavra de Deus. Eu só consigo servir a Deus bem se eu conhecer o Deus que eu sirvo. Muitas vezes nós não conseguimos servir a Deus do modo como nós deveríamos, porque nós não temos conhecido o Deus que nós servimos. Porque nós não sabemos verdadeiramente quem é Jesus. E por isso nós ficamos tateando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes nós ficamos tateando e tentando servir a Deus do nosso modo, quando na verdade, a partir do momento que eu sei quem é o Deus que eu sirvo, que eu conheço profundamente Jesus, que eu sei quem é o Cristo, o nosso Salvador, eu consigo servi-lo muito melhor do que talvez eu esteja servindo Ele hoje. Deixa eu trazer algumas aplicações com relação a tudo isso daqui. Todos estes aqui, eles não entenderam quem era Jesus. Que a Bíblia nos fala. Os apóstolos aqui, eles falam, os discípulos, eles dizem assim, uns dizem que é João Batista, outros Elias, Jeremias, outros os profetas, alguns dos profetas. Todos esses que tinham esse tipo de entendimento a respeito de Jesus, por não saberem quem Jesus realmente era, não usufruíram daquilo que Deus tem de melhor para a vida do ser humano, que é a vida eterna, porque só Jesus pode nos dar a vida eterna. Isso é sério, porque se você não entende quem realmente é Jesus na sua vida, você será privado desse grande privilégio de se receber dele a vida eterna. Se nós não compreendemos quem é Cristo, nós seremos privados disso, desse privilégio, dessa maior alegria. Outro fato. O fato das pessoas não saberem quem realmente era Jesus, fazia com que elas não dessem a Jesus o devido valor e honra que ele merecia. Quando você olha para Jesus e fala, ele é mais um dos profetas. Ele é João Batista que veio. Ele é Jeremias, ou ele é Elias. Ou você não tem um entendimento correto de quem é Cristo realmente, do que a Bíblia diz a respeito de Jesus, você não dá a ele a devida honra, a importância que ele merece. E é por isso que nós vemos muitas pessoas trocando o Cristo pela internet, por filmes, pelo sexo, pelas drogas, por relacionamentos, ao invés de entenderem quem é Cristo e não trocar Cristo por nada, e não permitir que nada ocupe o lugar de Cristo na sua vida. Se você entende quem é Cristo, você não permite que isso aconteça. Se você sabe quem foi aquele que foi o seu Redentor, que morreu na cruz por você, você não abre mão. Você dá o devido valor. Você dá a devida honra a Ele. Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Outro aspecto. Um outro problema que fazia com que eles não entendessem quem realmente era Jesus, é porque eles tinham expectativas erradas acerca de Cristo. O povo judeu esperava Jesus, e esperava o Messias, não como se fosse o Messias que veio para eles. Eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, que fosse vir guerrear contra Roma, libertar eles do Império Romano e estabelecer um reino, e aí então eles seriam o novo império estabelecido, o Império Judeu. Esse era o entendimento que eles tinham. Eles não conseguiram entender, eles não compreenderam as profecias do servo sofredor, que implantaria um reino espiritual e que morreria pelos pecados deles. Eles queriam um rei vencedor, que daria riquezas para eles, para que eles reinassem aqui nessa terra. Mas não foi para isso que Cristo veio. Nós também precisamos entender isso hoje. Eu e você precisamos entender. Jesus não morreu na cruz para nos dar posses, para nos dar riquezas, para nos dar coisas materiais. Ele pode até nos dar. Mas não foi para isso. Ele nos dá por graça, misericórdia, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Mas não foi para isso. E se nós olhamos para Cristo com essa expectativa, nós estamos olhando para um outro Cristo, que não é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. O Cristo que morreu na cruz, morreu para estabelecer um reino espiritual, para nos salvar e nos levar para morar com Ele na eternidade. Mude a sua expectativa, se a sua expectativa não tem sido essa. Porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa esperança está no que é eterno. Assim nos diz Paulo, praticamente em todas as suas cartas, principalmente em Colossenses, a carta cristocêntrica. Nós precisamos pensar mais em Jesus, estudar mais sobre Jesus e buscar mais a revelação de Deus para as nossas vidas. Versículo 17, nós já vamos encerrar. Então, Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação, o conhecimento de quem é Jesus,
deve vir de Deus. E somente em Deus nós encontramos a revelação de quem é Jesus. E como eu encontro essa revelação hoje? Na palavra. A palavra de Deus está recheada da revelação de Deus para mim e para você, de quem é Cristo, de quem é Jesus, para que nós tenhamos convicção. E se um dia Jesus chegar para mim e para você e falar assim, quem dizem que eu sou? Jesus talvez não fará isso. Mas as pessoas aí fora, todos os dias nos questionam, quem é esse Jesus que você prega? Para encerrar, eu quero te falar um pouco do que a Bíblia diz sobre quem é Jesus. Olha aqui. A Bíblia diz que Jesus é autor de eterna salvação, Hebreus 5:9, autor da vida, Atos 3:15, apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, o amém, Apocalipse 3:14, advogado, 1 João 2:1, a ressurreição e a vida, João 11:25, alfa, ômega, o princípio e o fim, o que era e que há de vir, o todo-poderoso, Apocalipse 1:8, autor da salvação, Hebreus 2:10, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, bom pastor, João 10:11, braço do Senhor, Isaías 51:9, cabeça da igreja, Efésios 1:22, líder e governador dos povos, Isaías 55:4, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, Criador, João 1:3, desejado de todas as nações, Ageu 2:7, Deus bendito, Romanos 9:5, Deus forte, Isaías 9:6, Deus unigênito, revelação visível do Pai, João 1:18, Deus, Isaías 43, Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14, o grande eu sou, João 8:58, filho amado do Pai, Mateus 12:18, filho de Davi, Mateus 1:1, filho de Deus, Mateus 2:15, filho do Altíssimo, Lucas 1:32, filho do homem, Mateus 8:20, Daniel 7:13, filho do Deus bendito, Marcos 14:61, glória do Senhor, Isaías 45, grande sumo sacerdote, Hebreus 4:14, guia, Mateus capítulo 2, verso 6, herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2, homem de dores, Isaías 53:3, imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Justiça nossa, Jeremias 23:6. Justo, Atos 7:52. Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Juiz, legislador e Senhor, Isaías 33:22. Libertador, Romanos 11:26. Rosa de Saron, lírio dos vales, Cânticos 2:1. Luz do mundo, João 8:12. Fiel e justo para perdoar os nossos pecados, João 1:9. Mediador, 1 Timóteo 2:5. Mensageiro da aliança, Malaquias 3:1. Messias, Daniel 9:25. Nazarenos, Mateus 2:23. Nossa Páscoa, 1 Coríntios 5:7, o escolhido de Deus, Isaías 42:1, o primeiro e o último, Apocalipse 1:17, pão da vida, João 6:35, pastor e bispo das almas, 1 Pedro 2:25, pedra angular, Salmo 118:22, poderoso de Jacó, Isaías 60:16, poderoso Salvador, Lucas 1:69, nosso precursor, Hebreus 6:20, primogênito, Apocalipse 1:5, supremo pastor, 1 Pedro 5:4, princípio da criação de Deus, Apocalipse 3:14, raiz de Davi, Apocalipse 22:16, redentor, Jó capítulo 19:25, rei dos santos, Apocalipse 15:3, rei Zacarias 9:9, renovo, Isaías 4:2, resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22:16, rocha, 1 Coríntios 10:4, santo de Deus, Marcos 1:24, santo de Israel, Isaías 41:14, santo e justo, Atos 3:14, Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8, Senhor de todos, Atos 10:36, Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo 6:15, soberano dos reis, Apocalipse 1:5, sol da justiça, Malaquias 4:2, testemunha fiel, Apocalipse 1:5, verbo de Deus, Apocalipse 19:13, João 1:1, o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, a videira verdadeira, João 15:1, a porta, João 10:9, o Cristo, o Filho de Deus, Mateus 16:16, o nosso Salvador, Mateus 1:21, Lucas 2:11, aquele diante quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11. Quem é esse Jesus? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. É isso que a Bíblia diz a respeito dele. É isso que eu tenho que dizer lá fora a respeito dele. Ele não é apenas um homem extraordinário. Ele é tudo isso que a Bíblia diz dele. Você quer saber quem é Jesus? Está aqui.